D.D. Palmer começa fazendo um alerta. O que eu vou dizer foi duramente criticado por alguns quiropraxistas. Crítica essa baseada em ciúme rival, no qual ele não entra em detalhes sobre esse ciúme rival, o que ele realmente quis dizer, né, com isso, pelo menos não nesse primeiro capítulo do livro. E no entendimento do todo. Mesmo assim, dizia ele, que ele era aplaudido ao final das aulas, né, das palestras, mais do que em qualquer outra que ele já ministrou. E que, apesar disso, as ideias dele foram atacadas e ele ficou desanimado. Assim como eu vou ficar se você não curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho nesse vídeo, tá? Então, ajuda bastante. E mesmo com essa desanimação, né, com essas críticas que ele era muito atacado, e com essa desanimação, ele não se desviou do caminho que ele sabia ser o certo. Então, na cabeça dele, ali para ele tinha um caminho a seguir, e apesar das duras críticas, ele seguiu com as ideias dele naquele caminho, tá? Então, a ideia aqui desse vídeo pretendo dividir ele em duas partes, tá? Porque o primeiro capítulo do The Chiropractor, que é o livro que a gente vai falar sobre, esse primeiro capítulo ele é um pouquinho longo, então deve ter umas 15 páginas. Não é tão longo, na verdade, 15 páginas a gente pode pensar que é pouco, mas tem muita informação, muitos conceitos, e que se a gente não prestar atenção, isso aí pode passar batido, a gente não vai ter entendimento como um todo. Então, por isso que eu acho melhor dividir em 2 vídeos, para também não ficar um vídeo aí muito longo, tá? Então, a ideia desse primeiro capítulo, o nome, né, do capítulo é o dever moral e religioso de um quiropraxista. Então, é sobre isso que ele vai falar, né? Vai falar bastante coisa de religião, bastante coisa sobre ética, sobre moral, tá? E vamos ver como é que isso funciona, tá? No decorrer do caminho. Pois bem, logo no começo do capítulo, ele já inicia incitando a classe, no caso os próprios quiropraxistas, né? E reivindicando sobre os direitos deles, os direitos religiosos, né? Dos quiropraxistas e o dele incluso. Por quê? Ele logo cita a Constituição dos Estados Unidos, né, que declara o seguinte: o Congresso não fará nenhuma lei a favor de uma religião estabelecida ou proibindo o livre exercício dela. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Essa lei aí basicamente está dizendo que o Estado é laico, certo? Aí a gente tem algumas problemáticas aqui que ele já começa que eu já vou dar um spoiler aí, né, do que algumas das problemáticas que ele dá. Então, o Palmer, ele quer diferenciar a quiropraxia de religião, tá? Dizendo que não é a mesma coisa. Porém, ao mesmo tempo que ele tenta fazer isso, ele diz que a quiropraxia tem uma religião. Ou seja, a quiropraxia não é uma religião, mas existe uma religião dentro da própria quiropraxia. Então, a quiropraxia seria maior do que uma religião. Mas aí, para você entender o conceito de religião do Palmer, o conceito de filosofia, de arte, que seria o tripé da quiropraxia, aí eu vou recomendar você a assistir um outro vídeo, tá? Que eu fiz lá de comentários sobre um parágrafo do The Chiropractor. Eu devo deixar ele em algum lugar aí para você clicar. Esse sim é um vídeo inicial. Então, muitas vezes, no decorrer desse vídeo aqui, eu posso falar alguma coisa que você vai ficar boiando, porque o conceito de religião já foi explicado para Palmer, né? Já foi explicado em um outro vídeo, num outro momento. Então, que ele divide a religião em objetivo e subjetivo, o que seria isso. Então, eu aconselho você a ver esse outro vídeo, para depois cair nesse daqui, e aí o entendimento vai ficar mais fluido, tá? Pois bem, vamos lá. Além disso, né,
que ele tem essa dualidade. Ele diz que a quiropraxia não tem... Perdão, a quiropraxia não é uma religião, mas sim tem uma religião dentro da quiropraxia. Ele defende isso, afirmando que a quiropraxia ela veio da ciência, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele relata que a partir de uma experiência sobrenatural, digamos assim, uma experiência que veio de outro mundo, que ele desenvolveu os princípios da quiropraxia. Então, para isso, aí você fica, como é que isso é possível? Porque o conceito de ciência do Palmer, ele é diferenciado, digamos assim. A visão de mundo dele, o que ele entendia como sendo ciência, é diferente do que a gente entende hoje por ser ciência. Então, o outro vídeo que eu fiz é importante para você ter isso em mente, tá? Inclusive, ele fala também que o The Chiropractor Adjuster, que é uma outra obra dele, ele nessa obra, ela foi escrita, né, sobre... Ele coloca assim, sobre tais sugestões espirituais, tá? Ou seja, meio que ele foi influenciado ali pelo espírito, né, por esse ser de outro mundo, que é um médico, né, o Dr. Jim Atkinson, que essa experiência que ele teve fez com que ele escrevesse, e durante todo o processo ali da escrita do livro, ele teve esse contato sobrenatural, tá? Beleza. Voltando lá naquele lance de que o Estado é laico, né? Ele também diz que outros estados além da Califórnia, que é onde ele estava no momento da escrita desse livro, eles também tiveram essa consciência religiosa, né, quando eles proporam as leis, tá? E ele cita o Kansas, Virgínia, Washington, Illinois, então diversos aí, estados que de maneiras diferentes, né, escrita diferente na sua lei, na sua Constituição, mas que todos pregavam esse lance do Estado laico, né? O direito, isso não para quiropraxia, mas isso para medicina, tá? A gente já vai chegar lá para você entender. Então, que pregava que não ia criar não ia interferir, né, nas crenças religiosas. Então, isso tudo voltado para a prática da medicina que já existia, né? Fazia tempo lá nos Estados Unidos. Pois bem, aí ele diz aqui, a prática da quiropraxia inclui uma obrigação moral e religiosa. Já já a gente vai entender o que exatamente ele quer dizer com isso, mas é importante você já ter isso em mente, que ele coloca que a quiropraxia, né, a prática da quiropraxia, inclui uma obrigação moral e religiosa. Então, é bom já ter isso em mente. A quiropraxia é uma ciência e uma arte. Isso ele já é uma premissa, certo? Ele já coloca como sendo quiropraxia é uma ciência, ou seja, começa da ciência, mesmo tendo em vista lá que ele adquiriu esse conhecimento através de um ser inteligente de outro mundo, tá? Mas, para ele, esse ser apenas o ajudou a desenvolver a quiropraxia, tá? Mas ela é proveniente da ciência. Então, ciência e uma arte. E que a filosofia da quiropraxia, ela consiste nas razões dadas para os princípios que compõem a ciência e os movimentos que têm a ver com a arte. Ou seja, a filosofia, ela derivou da ciência da quiropraxia, e não o contrário. Então, a quiropraxia não teve o seu início na filosofia, da quiropraxia, como, por exemplo, a premissa maior, e aí depois se desenvolveu propriamente o ajuste, digamos assim, e sim o contrário. Então, primeiro foi através da ciência, né, da concepção de Palmer, a ciência para ele, e depois que se desenvolveu a filosofia. Vamos lá. A ciência da quiropraxia inclui a biologia, que é a ciência da vida, neste mundo, e o reconhecimento de uma existência espiritual no próximo. Então, aqui ele já deixa bem claro sobre a perspectiva de vida, a crença, né, a visão de mundo que ele tem, né?
que ele acredita que a gente está aqui, nesse mundo, somente de passagem. Tá? Ele acredita na existência espiritual num próximo mundo. Então, a gente só está aqui de passagem. E ele diz que a quiropraxia, né, logo depois ele vai falar sobre isso, que a quiropraxia, ela envolve tanto o mundo físico, né, um mundo que nós nos encontramos agora, quanto o mundo espiritual. E que a quiropraxia, ela conecta esses dois mundos, tá? Diferente, por exemplo, da medicina, que não leva isso em consideração. Pois bem, quando a ciência da biologia for corretamente compreendida, a duração da vida será mais do que duplicada. Então, olha só outra coisa que ele pregava, né, e que ele acreditava. Então, ele dizia que quando a gente tiver uma compreensão melhor da biologia que a gente pode colocar a ciência, mas a ciência que a gente conhece hoje, quando isso for melhor entendido, a duração da vida, né, vai ser mais do que duplicada. Então, a gente, de fato, né, a nossa expectativa de vida hoje, aumentou significativamente comparado, né, com os tempos do Palmer. Não foi mais do que o dobro, né, que imagino que a expectativa de vida em 1910, não sei, estou chutando aqui, mas sei lá, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos no máximo. E hoje, se uma pessoa é completamente normal, você saber de alguém e tal, que viveu até os seus 90 e pouco. Então, a gente já tem relatos de pessoas vivendo relativamente bem, passando dos 100 anos. Então, isso ele já acreditava que seria plenamente possível, tá? Pois bem, outra coisa que ele aponta aqui, ele diz o seguinte: a morte local e geral é apenas o resultado da lei, um passo no caminho da progressão eterna, que qualquer desvio do tom, base da quiropraxia, é doença. Então, eu não vou explicar muito sobre o conceito de tom, o que é tom nesse vídeo, provavelmente eu devo fazer outro, tá? Mas o que é importante aqui a destacar é que justamente ele acredita que a morte ela só é apenas uma passagem, uma transição, né, para vida eterna, para vida em outro mundo, vida espiritual, tá? Ele diz assim também: diminuirá a doença. Então a quiropraxia, né, ela tem o poder, né, no futuro, é uma espécie de previsão que ele faz. Diminuirá a doença, a pobreza e o crime, esvaziará as nossas prisões penitenciárias e asilos de loucos, e nos ajudará a preparar-nos para a existência para além da transição chamada morte. Então, olha só a crença, né, a visão que ele tem. Ele acredita que a quiropraxia ela é muito mais do que o conceito que a gente tem hoje, por exemplo, né? Então, ele acreditava, né, que através do ajuste, por exemplo, o indivíduo ele se tornava mais capaz, mais útil, né? Poderia vir a se tornar mais útil para a sociedade, por exemplo, né? E que por conta disso, que ia abrir a mente desses indivíduos, torná-los mais conscientes, né, do certo, do errado, do bem e do mal, algo nesse sentido, isso ia fazer com que houvesse uma diminuição da doença, uma diminuição do crime, da pobreza. Então, era algo muito mais além do que o conceito simplesmente de doença e de cura de doença. Então, isso é bem claro aí, deixar explicado aqui, tá? Nisso que ele acreditava. Nem todas as pessoas são iguais, dizia ele, mental e fisicamente. Ou, se nascem iguais, aí ele se questiona, né? Por que alguns se tornam superiores ou inferiores a outros em situação semelhante? E aqui é um ponto importante da gente também questionar, né? Porque ele acreditava realmente que algumas pessoas são superiores a outras. Então, é fácil da gente entender isso se a gente levar em consideração a época que ele escreve isso, né? 1900 e baixo, digamos, né? Então, ele vem de
em tempo antigo. Então, o linguajar e os pensamentos que ele tinha, né, eram da sua época, certo? Alguns deles, obviamente. Pois bem, deixa eu ver aqui. Tá. E ele continua. Porque certos indivíduos são capazes de se expressar tão inteligentemente quanto outros. E aqui, essa ideia de inteligência, que eu também não vou dissertar, não vou falar muito sobre isso nesse vídeo, o que é inteligência universal, inteligência inata, o que é inteligência propriamente dita, mas a crença dele é o seguinte, que ele estava se questionando por quê? Porque, por exemplo, indivíduos que têm a mesma criação, como, por exemplo, irmãos, né? E que têm experiências, se não iguais, mas muito parecidas, eles um se torna superior do que o outro, tá? Então é legal a gente entender que ele acreditava nesse lance de superioridade, mas que apesar disso, ele, pelo menos nesse primeiro capítulo, ele não é muito claro o que ele considera ser superior ou ser inferior. Então não dá pra gente sacar isso logo de cara, tá? Aí logo ele tenta se justificar, né, esse lance de superior, de inferior, da inteligência, com um relato de caso, que hoje a gente sabe que o relato de caso está na base da pirâmide da prática baseada em evidência, né? Então é apenas um relato de caso. Vamos lá, vamos ver o que ele fala, né, do relato de caso, do tratamento, né, dessa experiência dele ajustando uma pessoa. Vamos lá, ele diz, o caso que ele traz aqui é sobre o Ed, tá? Ele diz o seguinte, ele fala que o Ed tinha 17 anos, ele era hemiplégico na metade esquerda da barriga desde o nascimento, e que ninguém entendia esse cara, esse jovem, né? Por conta dele ter a fala prejudicada, tá? Então ninguém entendia ele, não conseguia se expressar, falar direito. Mentalmente ele era o de uma criança de 3 anos de idade. Então ele compara que esse adolescente de 17 anos ele está comparando com uma criança de 3 anos mentalmente falando. E aí ele diz o seguinte, 6 semanas de ajuste fizeram com que a 6ª articulação dorsal distorcida se tornasse normal e ocupasse sua posição normal, despertando a quantidade normal de energia, consequentemente, a expressão normal das ideias. Em 6 semanas, a mentalidade e a linguagem de Ed eram as mesmas de outras pessoas da mesma idade e ambiente. Tornou-se sujeito à lei do dever, capaz de agir através do seu sentido moral de direito. Tornou-se um agente moral. Então, olha só essa viagem, né, cara? Então, através de um ajuste, né, não foi um específico, mas 6 semanas, né, sendo ajustado, ele disse que a fala dele, a expressão, né, a comunicação, melhorou após essa 6ª, né, a 6ª articulação dorsal, né, T6, voltou para o lugar. Então, esse voltou para o lugar, é bom também a gente entender que nessa época aí, ele associava esse lance de uma vértebra fora do lugar, né, com um segmento específico. Então, por exemplo, o T6 era responsável por fazer um fígado trabalhar melhor. A gente pode pensar em víscera ou fazer outras conexões. Então, cada vértebra, né, na concepção aí do Palmer, bem dos primórdios, ela era responsável por melhorar alguma coisa em específico, tá? E também melhorava o tom, essa harmonia do todo. Então, a ideia que ele tem aqui é que... Cadê? Ele diz que não somente ele melhorou da fala, conseguiu se expressar melhor, mas ele consegue expressar suas ideias, de maneira geral, melhor,
E isso faz com que ele se torne mais capaz socialmente falando, entendeu? Então, ele se torne um agente moral. Então, a coisa é muito ampla, tá? E ele dá um segundo relato, tá? Um segundo relato de caso. Nesse caso aqui, tá falando do Frank. O Frank, um jovem de 21 anos, foi trazido até mim para correção. Fisicamente, ele era aleijado, e é justamente essas palavras que ele usa, tá? Então, tem isso em mente, que ele vai falar aleijado, vai falar imbecil, vai falar retardado, mas era um linguajar de antigamente. Então, se a gente for parar para pensar, os nossos pais, às vezes, e até avós, né? Quer dizer, os nossos avós e até, às vezes, os nossos pais já utilizavam, né, esse tipo de linguajar, e na época deles era normal. Imagina isso lá em 1900, né? Como é que era. Então, fisicamente ele era aleijado nos membros superiores e inferiores. O caso dele foi considerado de doença cerebral, um imbecil. Um médico diria que sua doença era congênita, adquirida no momento do nascimento, mas para um quiropraxista foi adquirida. Na verdade, todas as doenças são adquiridas. Têm as suas causas, seja antes ou depois do nascimento. Então, essa ideia aqui também de que toda doença é adquirida, ninguém nasce, né, com ela, é uma ideia muito legal também. Que isso como posso explicar? A ideia que ele tinha é que todo mundo nasce, né, com 100% do potencial, ou deveria nascer com 100% do potencial, 100% da inteligência, né, para se expressar. E que uma doença, ela seria uma alteração, né, desse tom, tá? Quando eu digo tom, seria a harmonia, pensando, a gente poderia associar isso, talvez, hoje com o sistema nervoso central, né? As vértebras ali protegendo esse sistema, e que um desarranjo, um desajuste, um mau alinhamento seria responsável pela uma não expressão, certo? Uma diminuição dessa expressão, um não 100%, tá? Essa era a ideia, mais ou menos, que ele tinha. Pois bem, então isso aqui é bastante interessante, né? Da gente ter em mente que ele tinha essa ideia de que as doenças eram adquiridas e que a gente nasce perfeito, tá? Continuando aqui, beleza. Neste caso, foi por causa do deslocamento da quinta vértebra dorsal no nascimento. Então, veja o quão específico ele é para falar de todo esse desarranjo. Então, não está aqui, mas provavelmente a gente já ouviu, vocês, né, já ouviram falar que a quiropraxia é específica. E aí, muito dessa ideia de especificidade que ele tinha é esse lance de ajustar a quinta vértebra, né, e que quando ela voltar para o lugar, que isso não existe, a gente já sabe, né, vai melhorar tal coisa. Então, esse lance de ser específico também é interessante a gente comentar e fazer esse link. Ao fazê-lo, estava prestando um serviço, um dever. Assumi-o ao aceitar a confiança que me foi depositada. Ao fazê-lo, não estava apenas cumprindo uma obrigação normal, mas também um dever religioso. Entre parênteses aqui ele coloca subjetivo. Então, se você ficou boiando o que é isso, dever religioso subjetivo, tá? Já expliquei isso em outro momento, em outro vídeo, tá? Vídeo que eu comentei sobre um parágrafo desse mesmo capítulo aqui. Pois bem, então, olha só a ideia, né, a visão dele, como é que é interessante. Que ao ajustar, ao fazer, ele estava prestando um serviço, né? Não só prestando um serviço, mas ele estava cumprindo uma obrigação moral, um dever religioso. Então, ele associa isso, né, a quiropraxia, com também um dever moral, um dever religioso, tá? Ele coloca assim: com o tempo, a existência espiritual será tão conhecida e compreendida quanto a do mundo físico.
Então, ele tinha essa crença que, com o passar do tempo, né, se a ciência vai desenvolver, evoluir, e a gente vai poder viver mais do que o dobro que eles estavam vivendo lá em 1900, ele também acreditava que o conhecimento do mundo espiritual seria a gente seria capaz de ter mais conhecimento sobre esse mundo, tá? A existência espiritual suprema só pode ser obtida através da experiência terrena. A quiropraxia lança iluminação sobre a vida física e a existência espiritual, sendo essa última apenas uma continuação da primeira. Então, novamente, a quiropraxia para ele, ela ajuda, né, ilumina esse lance da vida física e da vida espiritual, que elas duas têm relação, tá? A literatura quiroprática faz uso de termos como a inteligência universal, que o mundo cristão achou por bem reconhecer como Deus. Então, aqui Palmer não diz que a inteligência universal é Deus. Então, ele não diz isso. Ele apenas está afirmando que o mundo cristão fez essa conexão, né? Fez esse paralelo, que poderia ser Deus. Mas ele, em momento algum, disse que é. O homem é uma entidade dual, composta de inteligência e matéria, espírito e material, o imortal e imortal, o eterno e o transitório. A manifestação de tal existência é a ação inteligente. Aqui, né, você já tem uma noção do que é inteligência universal, inteligência inata, você já tem uma noção do que é isso que ele está se tratando aqui, né? Uma ação inteligente, que é justamente essa expressão, tá? Vamos lá. Aqui ele continua dizendo o seguinte: o universo é composto de inteligência. Aí, inteligência é essa, que é onipresente, né? De inteligência e matéria. Inteligência é onipresente e a matéria não é criativa e nem inteligente. Essa inteligência criativa usa a substância material para a expressão. A vida é o resultado direto dessa inteligência. Então, novamente, aqui fazendo esse paralelo com uma inteligência inata, inteligência universal, tá? Que ele não fala sobre isso exatamente, mas pelo que ele escreve, já dá para a gente fazer esse paralelo, tá? Qualquer parte da função executada de forma anormal, a tonicidade está ausente ou excessiva. A inteligência criativa é impedida de se expressar normalmente. Crianças com má formação ao nascer, se não ajustada, o defeito mental se estende até mesmo ao próximo mundo. Então, olha no que ele acreditava, né? Se uma criança, jovem ou adulto, não for ajustado, ele pode levar essa experiência terrena, né? Se ele diz que lá, ele falou que o fulano possui uma doença mental, ele é imbecil, a palavra que era comumente usada na época. E se não for ajustado, melhorado, né, nessa experiência terrena, ele pode levar isso para o próximo mundo, o mundo espiritual. Então, isso era a crença também. Alguma coisa é importante levar isso em consideração nas coisas que ele acreditava, né? Ao serem ajustados, podem ser capazes de se tornarem membros mais úteis para a sociedade. Então, aquele lance que a gente já tinha conversado, né? Todos os homens e mulheres que adquiriram conhecimento e habilidade suficientes para remover a tensão nervosa que impede o desenvolvimento físico, mental e espiritual estão engajados em um trabalho de ordem superior que normalmente é exigido e executado pelo médico. Então, esse lance de curar doenças, que era até então algo não exclusivo, mas algo relacionado com a medicina, né, com o médico, ele tem a visão disso como algo de ordem superior, tá? Para você conseguir curar alguém, né, ou a visão que ele tem de ter uma visão terapêutica da coisa, isso é um estado superior, tá? Uma ordem superior.
Vamos lá. São praticamente os deveres morais e as obrigações da religião. Qualquer tentativa de impedir tais atos por lei é um crime absoluto contra a humanidade. Então, olha a visão, né, que ele tem. Então, esse lance de uma ordem superior e tal, ele fez esse link com um dever moral, né, e uma obrigação religiosa de você um dever moral que você tem em ajudar o próximo, né? E qualquer tentativa de impedir isso, impedir esse ato de ajustar, vamos ser mais práticos, né? É um crime absoluto contra a humanidade. Você está impedindo o meu direito enquanto quiropraxista e a minha crença de ajudar alguém. Então, basicamente, é isso que ele tenta colocar essas ideias, tá? Continuando, ele fala o seguinte: a ciência da quiropraxia, sua arte e filosofia, lida com o homem e o espiritual e os fenômenos espirituais reais. Conecta o espiritual com o físico e constitui, em seu sentido mais amplo e mais elevado, uma religião. Então, essa frase aqui eu vou terminar o vídeo com ela, tá? Porque é onde ele tenta linkar esse lance da religião, né? Tenta linkar que a quiropraxia, ela possui uma religião. Para você entender exatamente, né, como é que isso pode acontecer, essa religião, somente lá no outro vídeo vai ter uma visão mais ampla sobre isso, tá? Então, para fechar, ele diz aqui que a ciência da quiropraxia, sua arte e filosofia, ou seja, o tripé, ela é a base, tá? Para fazer com que a quiropraxia, a religião da quiropraxia exista. Essa crença, né, para conectar esses dois mundos, o físico, né, o que nós estamos aqui, com o mundo espiritual. Então, um sentido mais pleno e mais elevado. Então, ele busca essa conexão. Então, muita coisa aí que foi falado aqui, a gente já dá para ter uma ideia, uma boa ideia, né, de como é que esse livro as ideias deles vão como eu posso dizer, a partir desse começo, né, que a gente pode entender mais um pouco do que o Palmer acreditava, das ideias dele, a gente consegue ver o geral, né, o mais amplo. Então, eu queria agradecer se você ficou até aqui, tá? Pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, que isso vai ajudar bastante. E que essa é apenas a primeira parte, pretendo fazer a segunda parte desse primeiro capítulo, onde a gente vai ter esse fechamento do dever moral e religioso aí do quiropraxista, né, da religião da quiropraxia / quiropraxistas, certo? Então, obrigado, até mais.